O alerta silencioso da sua mente, que você finge não ver. Teoria da mente de Carl Jung. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, existe algo acontecendo nas profundezas da sua psique que você provavelmente está ignorando de forma deliberada. Não se trata de um simples pensamento passageiro ou de um desejo momentâneo, mas de uma força poderosa, silenciosa e persistente que molda suas decisões, seus medos e até mesmo o seu destino sem que você se dê conta. Imagine que sua mente é como um grande oceano, e tudo o que você conhece sobre si mesmo, aquilo que você chama de eu, é apenas a pequena espuma branca que se forma no topo das ondas. Por baixo dessa superfície, em uma escuridão que a luz da consciência raramente alcança, habitam correntes gigantescas e criaturas que você prefere acreditar que não existem. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, dedicou sua vida a entender por que passamos tanto tempo fugindo de nós mesmos e quais são as consequências devastadoras de ignorar os alertas que nossa própria mente nos envia. Você já sentiu aquela angústia inexplicável no meio de uma tarde comum? Ou aquela sensação estranha de que, apesar de ter tudo sob controle, algo fundamental está faltando? Esse é o alerta silencioso. É a sua mente tentando falar com você em uma linguagem que você esqueceu como traduzir. E o problema de fingir que não vê esses sinais é que o que não é transformado em consciência acaba se tornando destino, muitas vezes de uma forma que você não vai gostar. Muitas vezes, a gente acorda e sente que está apenas cumprindo um papel, como se estivéssemos seguindo um roteiro escrito por outra pessoa. Você vai para o trabalho, sorri para as pessoas que mal conhece, responde que está tudo bem quando alguém pergunta, mas no fundo existe uma desconexão. É como se houvesse um abismo entre quem você mostra para o mundo e quem você realmente sente que é quando as luzes se apagam e o barulho cessa. Essa sensação de vazio, ou esse cansaço emocional que o sono não consegue curar, é algo que quase todo mundo experimenta hoje em dia. Vivemos em uma era de distrações constantes, onde é mais fácil rolar a tela do celular por horas do que encarar o silêncio do próprio quarto. Mas por que fugimos tanto desse silêncio? A verdade é que no silêncio, os alertas da mente tornam-se gritos. Jung percebeu que a vida moderna nos força a criar uma máscara tão perfeita que acabamos esquecendo que ela é apenas uma máscara. Nós nos identificamos tanto com nossas funções sociais, com nossos sucessos e com a imagem que projetamos no Instagram que perdemos o contato com a nossa essência. E é justamente nesse ponto que a mente começa a enviar seus primeiros sinais de socorro. Você começa a se sentir irritado sem motivo aparente. Ou talvez comece a procrastinar tarefas que antes eram simples. Ou quem sabe comece a ter sonhos que parecem carregar um peso e uma urgência que você não entende. Esses não são erros de percurso ou falhas de caráter. São comunicações vitais de uma parte de você que foi deixada para trás. Mas aqui surge uma dúvida que tem assombrado a humanidade desde que começamos a refletir sobre nossa própria existência. Por que nossa própria mente trabalharia contra nós? Por que ela criaria esse conflito interno que nos causa tanto sofrimento? Se a evolução buscou a nossa sobrevivência, por que carregamos dentro de nós esse reservatório de sombras e mistérios que parecem nos sabotar? A resposta de Carl Jung para isso é fascinante e, ao mesmo tempo, inquietante. Ele sugere que a mente não está tentando nos destruir, mas sim nos completar. O conflito existe porque estamos incompletos. Imagine que você é uma casa com muitos cômodos, mas decidiu morar apenas no hall de entrada, mantendo todas as outras portas trancadas e as luzes apagadas. Com o tempo, o que está escondido nesses cômodos começa a apodrecer ou a se manifestar de formas estranhas através das paredes. O mistério central da psicologia junguiana é que o que você mais teme em si mesmo pode ser exatamente o que você precisa para se tornar quem realmente deveria ser. No entanto, para descobrir isso, você precisa estar disposto a olhar para onde ninguém mais quer olhar. E é aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas preferem a segurança de uma infelicidade conhecida do que o risco de uma descoberta desconhecida. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás dessa resistência. Algo que explica por que repetimos os mesmos erros amorosos, os mesmos fracassos profissionais e os mesmos padrões de comportamento autodestrutivos. Para entender esse alerta silencioso, precisamos mergulhar na estrutura que Jung propôs para a nossa psique. No centro de tudo, temos o ego, que é o nosso centro de consciência, a parte que diz eu. O ego gosta de acreditar que é o mestre da casa, que toma as decisões e que tem o controle total. Mas o ego é cercado por algo muito maior. O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente pessoal, guardamos tudo o que reprimimos ao longo da vida, coisas que nos disseram que eram erradas, desejos que achamos vergonhosos e traumas que não conseguimos processar. Jung deu a isso o nome de sombra. A sombra não é necessariamente má. Ela é apenas tudo aquilo que você não aceitou em si mesmo. Se você foi criado para ser uma pessoa sempre gentil e nunca expressar raiva, a sua raiva não desapareceu. Ela foi para a sombra. E é a partir daí que o alerta silencioso começa a atuar. Quando a sombra fica muito carregada, ela começa a vazar para a sua vida consciente. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido.
Sabe aquele momento em que você explode por uma bobagem e depois se pergunta por que agiu daquela forma? Ou quando você sente uma inveja avassaladora de alguém e tenta justificar isso encontrando defeitos na pessoa? Isso é a sua sombra se manifestando. Jung dizia que até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A mente não usa apenas emoções para nos alertar. Ela usa o mundo exterior. Jung desenvolveu o conceito de sincronicidade, que é a ideia de que eventos externos e estados internos podem estar conectados por um significado, mesmo que não haja uma relação de causa e efeito. Sabe quando você está pensando seriamente em mudar de vida e, de repente, encontra um livro ou uma pessoa que diz exatamente o que você precisava ouvir? Para Jung, esses não são meros acasos. São momentos em que o véu entre o interno e o externo se torna fino e a sua mente inconsciente encontra uma forma de se projetar na realidade física para chamar sua atenção. O alerta silencioso pode estar em um número que se repete, em um encontro inesperado ou em uma série de obstáculos que parecem te impedir de seguir um caminho que, no fundo, você sabe que não é o seu. Ignorar esses sinais é como ignorar a luz do óleo acesa no painel do carro. Você pode continuar dirigindo por um tempo, mas o motor está sofrendo um desgaste que mais cedo ou mais tarde levará a uma parada total. A depressão, em muitos casos, é vista pela perspectiva junguiana não apenas como um desequilíbrio químico, mas como a alma retirando sua energia de uma vida que se tornou inautêntica. É como se a mente dissesse: se você não vai viver a sua verdade, eu não vou te dar energia para continuar vivendo essa mentira. Mas existe algo ainda mais profundo e talvez um pouco assustador na teoria de Jung. Ele falava sobre os arquétipos, que são como moldes universais de comportamento e imagem que todos nós herdamos. Um desses arquétipos é a persona. A persona é a face que apresentamos ao mundo, o nosso papel social. O problema surge quando acreditamos que somos apenas a nossa persona. Se você é um médico, um advogado, um pai ou uma mãe, e você se identifica tanto com esse título que esquece do ser humano complexo que existe por trás dele, você está em perigo. A mente começa a enviar alertas porque a sua alma está sendo sufocada pelo seu papel. É por isso que tantas pessoas passam por crises de meia-idade. Elas passaram décadas construindo uma persona bem-sucedida, apenas para descobrir que o seu interior está árido e sem vida. O alerta silencioso é um chamado para a individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as suas partes, inclusive aquelas que você escondeu no porão da sua psique. É aqui que reside a verdadeira descoberta, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender. A grande revelação de Jung é que a solução para os nossos maiores conflitos não está em nos tornarmos perfeitos, mas em nos tornarmos inteiros. A busca pela perfeição é uma armadilha do ego que nos leva à exaustão e à hipocrisia. Ser inteiro, por outro lado, significa aceitar que temos luz e sombra, que somos capazes de grandes atos de amor e também de impulsos egoístas. Quando você finalmente para de fingir que não vê o alerta da sua mente, algo mágico acontece. A energia que você gastava tentando reprimir a sua sombra e manter a sua persona agora fica disponível para a sua criatividade e para o seu crescimento. Jung descobriu que dentro da sombra não existem apenas monstros, existe também o que ele chamava de ouro. Muitas das suas melhores qualidades, como sua intuição, sua paixão e sua força vital, podem ter sido enterradas junto com os seus traumas. Ao resgatar esses fragmentos perdidos de si mesmo, você deixa de ser um fragmento de ser humano e passa a ser uma totalidade. O alerta silencioso para, porque ele finalmente foi ouvido. Mas ouvir esse alerta exige uma coragem que poucos possuem, pois significa admitir que você não é quem pensava ser, e que o caminho para a cura passa obrigatoriamente pelo reconhecimento da sua própria escuridão. Nesse processo de olhar para dentro, muitas vezes percebemos que as pessoas que mais nos irritam no mundo externo são, na verdade, espelhos de partes de nós mesmos que não queremos admitir. Jung chamava isso de projeção. Se você odeia alguém pela arrogância dessa pessoa, é muito provável que você tenha uma arrogância reprimida ou que sinta que não tem permissão para ser confiante. O mundo ao nosso redor é um palco onde projetamos o drama não resolvido da nossa própria psique. Quando você entende isso, o julgamento dá lugar à curiosidade. Em vez de perguntar por que aquela pessoa é tão insuportável, você começa a se perguntar por que a atitude dela te incomoda tanto. Esse é o nível de autoconsciência que transforma vidas. A mente para de gritar através de sintomas físicos, ansiedade crônica e insônia, porque você começou a estabelecer um diálogo com ela. A jornada da individuação não é sobre chegar a um destino onde todos os problemas desaparecem, mas sobre desenvolver a capacidade de navegar pelas tempestades da vida com uma bússola interna confiável. É entender que a vida não é algo que acontece com você, mas algo que acontece através de você. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido. A teoria de Jung nos mostra que a nossa mente possui uma inteligência própria, uma sabedoria milenar que vai além do nosso intelecto racional. Quando ignoramos essa sabedoria, vivemos vidas superficiais e sem sentido. Quando a abraçamos, a vida ganha uma profundidade e uma cor que antes eram inimagináveis.
O alerta silencioso que você finge não ver é, na verdade, o maior presente que você poderia receber. É o chamado da sua alma para uma aventura de autodescoberta. Não é um aviso de condenação, mas um convite para a libertação. Imagine a liberdade de não precisar mais esconder nada de si mesmo, de não precisar mais manter máscaras exaustivas, de poder olhar no espelho e reconhecer cada traço da sua história, inclusive as cicatrizes, como parte de uma obra de arte em constante evolução. Jung acreditava que o objetivo da vida não é a felicidade, pois a felicidade é passageira, mas o significado. E o significado só é encontrado quando temos a coragem de enfrentar o mistério de quem somos. Pense agora em todas as vezes que você sentiu um impulso de mudar, um desejo de dizer não, ou uma vontade de explorar um talento que você sempre considerou bobagem. Quantas vezes você abafou essa voz interna em nome da segurança ou da aprovação alheia? Esse abafamento é o que cria a neurose. Jung dizia que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. O sofrimento legítimo é o desconforto de crescer, de mudar e de enfrentar a verdade. A neurose é o sofrimento estéril de ficar parado, fingindo que está tudo bem enquanto sua estrutura interna desmorona. O alerta silencioso está te dizendo que o tempo de fingir acabou. O preço de continuar ignorando esses sinais é alto demais. É a perda da sua própria vida, mesmo que você continue respirando. A teoria de Jung é um mapa para esse território desconhecido. Ele não nos dá respostas fáceis, mas nos dá as ferramentas para fazermos as perguntas certas. E a pergunta mais importante que você pode se fazer hoje é: o que eu estou tentando não saber sobre mim mesmo? Ao olharmos para a sociedade atual, vemos o reflexo de milhões de sombras ignoradas. Vivemos em um mundo de projeções em massa, onde grupos odeiam grupos, onde a polarização substitui o diálogo e onde a busca por bodes expiatórios é constante. Isso tudo é resultado de indivíduos que se recusam a olhar para sua própria sombra e preferem projetá-la nos outros. Carl Jung alertava que a maior ameaça à humanidade não é a tecnologia ou as armas, mas a nossa própria psique não compreendida. Se não conseguirmos lidar com o que está dentro de nós, continuaremos a recriar o caos fora de nós. Portanto, o trabalho de ouvir o seu alerta silencioso não é apenas um ato de autoajuda, é um ato de responsabilidade com o mundo. Cada pessoa que decide enfrentar seus próprios demônios e integrar sua sombra está contribuindo para a cura coletiva. É uma tarefa solitária, mas é a tarefa mais nobre que um ser humano pode realizar. O caminho é estreito e muitas vezes assustador, mas as recompensas são eternas. Ao final dessa jornada de compreensão, percebemos que a mente nunca foi nossa inimiga. Ela é como um mestre severo que nos empurra para fora da zona de conforto, porque sabe que somos capazes de muito mais. O alerta silencioso, a ansiedade, os sonhos inquietantes, as sincronicidades estranhas, tudo isso são os dedos da sua alma cutucando você, dizendo que é hora de acordar. Não há necessidade de ter medo do que você vai encontrar na escuridão, pois, como Jung bem disse, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. A luz que você busca está escondida exatamente onde você menos quer procurar. É nas profundezas do seu ser, naquilo que você considera o seu alerta silencioso, que reside a centelha divina da sua criatividade e do seu propósito de vida. Parar de fingir que não vê esses sinais é o primeiro passo para uma vida de verdadeira autoridade. Quando você conhece a sua sombra, ninguém pode usá-la contra você. Quando você entende os seus arquétipos, você deixa de ser um fantoche das forças inconscientes e passa a ser o mestre do seu próprio destino. O silêncio da mente não é um vazio, é um espaço cheio de potencialidades esperando para serem realizadas. É o solo fértil onde a semente do seu verdadeiro eu pode finalmente germinar. Mas para isso você precisa estar disposto a regar esse solo com a sua atenção e a sua verdade, custe o que custar. A teoria da mente de Carl Jung não é apenas uma coleção de conceitos acadêmicos, é um guia de sobrevivência para a alma no mundo moderno. É um lembrete de que somos muito mais do que pensamos ser, e que a vida é uma oportunidade única de resolver o mistério da nossa própria existência. Considere por um momento o que aconteceria se a partir de hoje você decidisse honrar cada sentimento, cada intuição e cada alerta que sua mente envia. E se você parasse de julgar suas partes sombrias e começasse a perguntar o que elas têm a te ensinar? Essa mudança de perspectiva é o que Jung chamava de metanoia, uma transformação profunda da mente. É o nascimento de um novo ser, um ser que não precisa mais de máscaras porque descobriu que a sua verdade é mais do que suficiente. O alerta silencioso pararia de ser um incômodo e passaria a ser uma bússola. Você começaria a notar padrões que antes eram invisíveis, entenderia as raízes de suas reações emocionais e, finalmente, teria o poder de escolher como agir em vez de apenas reagir. Este é o estado de consciência que permite viver com integridade e paz, mesmo em um mundo caótico. A jornada da vida é, em última análise, uma jornada de retorno para casa, mas para a casa que fica dentro de nós. Carl Jung nos mostrou o caminho, mas ele sempre enfatizou que cada um deve trilhar sua própria estrada.
Ninguém pode fazer o trabalho interno por você. O alerta está aí, pulsando em cada batida do seu coração, em cada suspiro de cansaço e em cada faísca de inspiração. Você pode continuar fingindo que não vê. Pode continuar se distraindo com o barulho do mundo. Mas o alerta não vai parar. Ele vai apenas mudar de forma, tornando-se cada vez mais difícil de ignorar, até que você não tenha outra escolha a não ser ouvir. Por que esperar pelo colapso se você pode começar a transformação agora? A coragem de olhar para dentro é a única coragem que realmente importa, pois é a única que pode te libertar. Sua mente não é um labirinto sem saída, mas um templo que aguarda sua visita consciente. O que você tem chamado de problemas são, na verdade, as chaves para as portas desse templo. Ao abraçar a teoria de Jung e aplicá-la na sua vida, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um co-criador da sua realidade. O alerta silencioso é a voz do seu mestre interior, sussurrando que você é maior do que suas limitações, mais profundo do que seus medos e mais vasto do que qualquer definição que a sociedade tenha tentado te impor. É hora de parar de fugir. É hora de encarar o espelho da alma com olhos de quem busca a verdade e nada menos que a verdade. No final, você descobrirá que o que você estava fingindo não ver era, na verdade, a luz da sua própria consciência tentando brilhar através das rachaduras do seu ego. A reflexão final que fica é que a vida não nos pede perfeição, mas nos exige presença. Estar presente para si mesmo é o maior ato de amor e respeito que você pode praticar. O alerta silencioso da sua mente é uma prova de que você é um ser vivo, em constante processo de evolução, e que existe uma parte de você que nunca desiste de te buscar. Carl Jung nos ensinou que a alma humana tem uma tendência natural para a cura, desde que não a impeçamos com nossa negação. Portanto, ao encerrar essa reflexão, não veja isso apenas como informação, mas como um chamado à ação. Olhe para dentro. Ouça o silêncio. Reconheça o alerta. E, acima de tudo, tenha a coragem de ser quem você nasceu para ser, em toda a sua complexa, misteriosa e maravilhosa totalidade. A sua mente parará de alertar quando você finalmente decidir aparecer para a sua própria vida. E é nesse momento, e somente nele, que a verdadeira jornada começa. Lembre-se de que a escuridão que você tanto teme é apenas o útero onde a sua nova versão está sendo gestada. Não tenha pressa, mas não se demore na negação. O mundo precisa de pessoas inteiras, não de pessoas perfeitas. O alerta silencioso da sua mente é o guia que você pediu, disfarçado de desconforto. Ao aceitá-lo, você transforma o chumbo da sua dor no ouro da sua sabedoria. Essa é a verdadeira alquimia da mente, o segredo que Jung passou a vida desvendando e que agora está nas suas mãos. A pergunta que resta é: o que você vai fazer com esse alerta hoje? Vai continuar fingindo que não vê? Ou vai finalmente abrir a porta e convidar a sua própria alma para entrar? A escolha, como sempre, é sua, mas as consequências dessa escolha moldarão toda a sua eternidade pessoal. A jornada de 1000 léguas começa com um único passo em direção ao interior, e esse passo pode ser dado agora mesmo, no silêncio entre um pensamento e outro. Seja o explorador da sua própria psique e descubra que por trás de cada alerta existe uma promessa de liberdade e uma oportunidade de renascimento que ninguém mais pode te dar.